Olá, eu sou a Jaqueline Vilela, Master Coach de Pais e Filhos e fundadora do programa Pais Parceiros. Eu estou muito feliz por ter você comigo nessa jornada de conhecimento sobre o fascinante e assustador mundo da adolescência. Nesse workshop eu vou te mostrar como você pode se reconectar com o seu filho e trazer de volta a paz, o diálogo, a confiança e principalmente a oportunidade de continuar passando valores para o seu filho, que são fundamentais para vencer os desafios que certamente ele vai enfrentar fora do ambiente familiar e que vão torná-lo um adulto bem-sucedido, feliz e equilibrado. Eu vou te ensinar exatamente como fazer para que o seu filho adolescente se comunique com você e saiba que pode ter o seu apoio nesse momento tão especial e delicado da vida dele. Assista esse primeiro vídeo até o final, porque nele você vai aprender a dar um passo importante na reestruturação da sua relação com o seu filho e deixar de uma vez por todas de se sentir frustrada com aquela sensação de impotência e de culpa por ter errado na educação dele. A adolescência do seu filho vai deixar de ser uma guerra de disputa de poder, com o seu filho te dizendo que você enche o saco, que não te entende, que não quer conversa e vai se tornar uma oportunidade de reaproximação. Com conversas gostosas, com você conseguindo expor a sua visão a respeito da vida, incentivando nos estudos, na escolha da profissão, relacionamentos e tantos outros assuntos que surgem. Eu sei que pode parecer distante hoje para você essa realidade. Pode ser que você já tenha tentado quase tudo sem conseguir se aproximar do seu filho e que ele continue disperso, preguiçoso, sem vontade de estudar, questionador, instável ou indiferente. Mas eu não teria organizado esse workshop se eu mesma não tivesse tido retornos incríveis com os pais que estavam em uma ou mais dessas situações. E eu, assim como a esmagadora maioria dos profissionais que lidam com os pais de adolescentes, acreditamos que os pais são as pessoas indicadas para ajudar seus filhos a superar qualquer fase da vida dele. Mas antes de continuar, eu quero que você conheça um pouco da minha história e do porquê eu resolvi dividir todo o meu conhecimento para ajudar famílias que passaram por essa fase mais conturbada da vida, que é a adolescência. Eu sou mãe da Bianca, de 7 anos, e casada com o Alexandre. Nasci no Rio de Janeiro e me mudei para São Paulo com 6 anos. E desde muito pequena eu tive que achar o meu lugar, me adaptar a viver longe dos meus parentes. E toda a minha trajetória, desde criança até hoje, o que mais marcou para mim foi o amor dos meus pais, o exemplo e os valores que eles, na simplicidade deles, me passaram. A adolescência foi para mim um grande marco na minha vida, cheio de conquistas, de liberdade e de amizades. E eu me lembro dessa época, dos amigos, das conversas e da sensação de que, nossa, a gente era o centro do mundo. E eu também me lembro da confiança que minha mãe tinha em mim, do quanto essa confiança me fez repensar e não me fez deixar entrar em roubadas. Todas as vezes que eu me via, sabe, naquela situação de escolha entre um caminho certo e um caminho errado, eu lembrava do quanto eu era amada e do quanto eles confiavam em mim. E eu sentia o amor dos meus pais em mim, e isso era muito forte. E com certeza me mostrou o caminho que eu deveria seguir. A minha grande frustração na adolescência foi não saber qual profissão escolher. Eu tinha 16 anos e eu me sentia totalmente perdida. E eu decidi por administração de empresas por critérios bem amadores. Mesmo assim, eu me dediquei muito, eu me formei com honra ao mérito, eu fiz pós-graduação, eu entrei no mercado de trabalho e eu fui subindo de cargo até chegar à gerência. Como gerente de uma empresa de comércio exterior, eu era responsável direta por selecionar e treinar jovens estagiários. E eu adorava ensinar esses jovens, só que eu sentia um profundo carinho mesmo por cada um. Mas me incomodava muito vê-los querendo tão pouco da vida, sendo profissionais bem medianos. E quando eu me tornei mãe, eu comecei a olhar aquele jovem de jeito totalmente diferente, de mãe mesmo, de querer proteger. E esse com certeza foi o primeiro ponto de virada da minha vida. Eu ficava imaginando a minha filha daquele jeito, sem brilho nos olhos, e começou a me dar uma vontade enorme de ajudá-los. E isso aconteceu junto com a descoberta da minha maternidade, de como educar a minha filha. Eu trabalhava muito e vivia me questionando se eu era uma boa mãe. Eu vivia tentando, por medo de errar, ser aquela mãe perfeita, aquela que é idealizada pela sociedade.
E nessa época eu resolvi fazer um MBA de coach e eu digo com toda certeza que o coach foi o meu segundo ponto de virada de vida. Foram quase 2 anos de formação onde eu descobri muitas ferramentas incríveis de desenvolvimento pessoal que me transformaram imensamente, que me ajudaram a me equilibrar emocionalmente. Me deram a certeza de que eu não precisava me moldar em nenhuma mãe e que eu tinha todos os elementos dentro de mim para educar a minha filha com os valores que faziam sentido para mim e para o meu marido. E que me deram a possibilidade de ajudar esses jovens que eu gerenciava a serem mais do que eles imaginavam que podiam. E eu me lembro que eu cheguei tão empolgada do primeiro módulo que eu comecei a atender os primeiros jovens ali, na empresa mesmo. Deu tão certo que quando eu vi, eu já estava atendendo à noite e sempre esse público adolescente. E o que eu me encantei era a confiança que eles tinham em mim e como eles se abriam comigo. E eu resgatava, sabe, aqueles anos da minha adolescência. Em cada jovem que descobria a profissão, eu revivi um pouquinho. Mas eles acabavam também se abrindo comigo. No processo, era muito preciso trabalhar mais do que a profissão. Então eles falavam dos amores dos pais, mas do quanto eles não se sentiam compreendidos por eles. Eu percebi que eles, na verdade, precisavam dessa confiança dos pais também, mas eles não sabiam comunicar e muitas vezes eles tomavam decisões erradas por falta de orientação. Foi então que eu constatei que existia um abismo que impedia esse jovem de usar todo o potencial dele. E nesse momento eu tinha já feito um método de educação para adolescentes e eu estava vendo transformações incríveis, então eu pensei, e se eu desenvolver um programa para os pais desses adolescentes? O quanto a família inteira seria impactada? E foi esse o terceiro ponto da minha virada, quando eu tive a clareza de que eu precisava atingir os pais para a mudança daquele adolescente ser completa. Mas eu confesso que eu esbarrava em uma crença que me dizia que eu não poderia ajudar esses pais. Como eu iria fazer com que eles confiassem em mim? Como eu iria ter acesso aos pais se até então meu trabalho era diretamente só com o adolescente? No começo eu achei que o mais lógico seria encaminhar esses pais para algum programa já estruturado, mas eu não achei. Tudo o que tinha disponível para esses pais eram atendimentos como psicoterapia, por exemplo, ou informações muito acadêmicas. Então eu percebi que a situação era ainda mais grave porque os pais de adolescentes estavam à margem, sem nenhuma informação e com muitas dúvidas. Bom, me restou mergulhar nos mais de 300 ferramentas de coaching em pesquisas científicas nacionais e internacionais. E também eu fiz um mergulho na minha própria educação. Foram nos meus pais que eu encontrei uma chave essencial. Eu descobri que cada pai e cada mãe pode educar do jeito que é. Os meus pais são pessoas simples e foram grandes mestres, que nem tinham todos os recursos necessários, mas que me ensinaram a buscar esses recursos. Eles nos ensinaram, a mim e aos meus irmãos, a ver o copo sempre cheio. Então eu peguei esse compromisso, que era respeitar cada história e os valores de cada mãe e cada pai, para criar um método que fosse possível usar e causar a transformação única que aquela família precisa. Eu nem sabia se ia dar certo com esses pais, se os pais iriam me aceitar, mas eu sou uma profissional que atende adolescentes e eles me ouviam. E se eles se abriam comigo, e se eu conseguia fazer isso, então eu também conseguiria fazer com que eles se abrissem com os pais. Nossa, e deu tão certo! O amor e a confiança que essas mães e esses pais comuns, como eu, como você, tiveram em mim, me fizeram conseguir. E a transformação aconteceu. E a família que eu construí também é fruto dessa consciência, dos meus aprendizados e dos meus ensinamentos. É uma verdade totalmente absoluta falar que quando nós estamos ensinando, nós também estamos aprendendo. A minha filha, que nasceu e me deu esse despertar, essa consciência toda, cresceu nesse ambiente também. Eu uso esse método na minha vida e ele vem inclusive se mostrando lindo em todas as fases, porque é natural, não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora. É um orgulho para mim receber, por exemplo, o boletim dela e nele vir escrito que ela é uma menina equilibrada emocionalmente, escutar que ela é feliz. É o que todo pai ou mãe quer para o seu filho, um caminho feliz. E comigo não é diferente porque eu sou mãe. E por que eu acreditei nesse sonho de um método que mudaria a vida dos pais de adolescentes?
Porque às vezes, quando nós estamos perto demais, fica difícil perceber o que está acontecendo. Os pais costumam se sentir 1000 vezes mais desamparados para administrar a turbulência do filho adolescente do que para administrar as outras fases, por falta de lugar mesmo para buscar essa ajuda. É definitivamente uma nova fase. Antes o seu filho era pequenininho, fofinho e as birras até soavam engraçadas. Mas agora ele se tornou uma moça ou um rapaz, às vezes maior do que você, com a voz mudando e o corpo também. Então você acaba agindo com impaciência porque vê uma figura física agora mais para o adulto do que para a criança. Talvez você já esteja se sentindo sem paciência, estressada e cansada. Muitas vezes você tem também que educar mais filhos em idades diferentes e isso te esgota. Mas calma, quando tem amor, tem jeito. E você já tem as ferramentas que você precisa para ter de volta o respeito, a harmonia familiar, o amor e a confiança. O que você precisa é saber acessar e usar. E é uma construção e é por isso que é importante que você venha comigo de corpo e alma e assista todos os vídeos. Eu te prometi que nesse primeiro vídeo você já conseguiria dar o primeiro passo para reestruturar sua relação com o seu filho. E agora eu quero que você pare e pense na história que eu te contei e nos elementos que estão dentro dela, porque eu vou te explicar um pouco do método que eu criei e que tem gerado muitos resultados. Em primeiro lugar, ele é baseado no amor. Em toda a minha trajetória de adolescente, eu senti o amor dos meus pais. Meus pais não concordavam comigo sempre, inclusive eles brigavam comigo e tinham coisas das quais eu discordava. Eu me revoltava às vezes, mas eu nunca deixei de sentir o amor. Mais da metade dos filhos da puberdade não se sentem amados pelos pais e vice-versa. Isso não quer dizer que o amor não esteja presente, mas que ele não tem sido percebido e sentido. Quando seu filho era criança, você tinha certeza de que ele precisava de segurança, amor e atenção, de limites e de um espaço para explorar. Na adolescência, as necessidades são exatamente as mesmas, com a diferença de que esse espaço para o jovem precisa ser bem maior, até fora do mundo da família. Dar esse espaço na medida, com equilíbrio, é o desafio. Duas coisas acontecem com muita força na adolescência. O seu filho vai querer defender com unhas e dentes um território que ele ainda está aprendendo a construir e para isso pode iniciar discussões provocativas, idealistas e em tom de arrogância e superioridade. E o seu filho vai cair em uma depressão hostil e mal-humorada. Pode não querer se juntar à família e permanecer calado e ausente. Nessas ocasiões, pode ser mesmo difícil para você imaginar que ainda há um lado do seu filho que precisa e deseja permanecer em contato com você. É aqui que essa sensação de ser amado se desfaz. Acabar levando ao pé da letra a mensagem, desistir de manter a comunicação é o grande erro dos pais. Pode parecer estranho, mas as divergências dos pontos de vista dos filhos é um sinal de que eles estão lutando pelo direito de ser diferente de você, mas ao mesmo tempo querem entender até que ponto os pais são coerentes nos discursos. O exemplo dos pais é colocado muito à prova na adolescência. Em segundo lugar, o método é baseado na empatia, que é a capacidade que todos nós temos de nos colocar no lugar do outro, principalmente no lugar daquele que amamos. A partir de hoje, eu convido você a usar essa técnica, que é simples, porém poderosa, que é amar loucamente o seu filho adolescente. Deixe para trás as frases do tipo, queria que eles ainda fossem pequenos, que fase chata, tudo era melhor antes. Isso é um forte indício de que você não virou a chave para essa nova fase e subjetivamente está passando a mensagem para o seu filho de que não aceita mais do jeito que ele se tornou. Pegue um caderno ou um diário e relate nas primeiras páginas o seu filho criança, as características dele, o que ele tinha de bom quando criança, as qualidades, as habilidades do seu filho. Registre o momento mais marcante que para você demonstra essa qualidade especial dele. Depois, registre o momento em que você percebeu a mudança do seu filho, o momento da virada, onde você sentiu que começava a perder o seu filho para essa fase chamada adolescência. A partir de hoje e de tudo que você ouviu nesse vídeo, você vai se lembrar de que o seu filho está em uma jornada para deixar de ser criança e de que ele caminha com dificuldade para ser um adulto. Imagine que é na adolescência que ele vai se formar para a vida e que o seu papel é não deixar ele esquecer dessas características da infância, ao mesmo tempo que você vai ampará-lo para os desafios do caminho.
O seu filho agora tem muita pressão dentro dele, de saber quem ele é, de escolher uma profissão, de ser socialmente aceito. Escreva nesse caderno como você pode ajudar o seu filho nessa jornada e como principalmente você pode fazer com que ele se sinta amado. Avalie, por exemplo, como hoje você demonstra o seu amor. Muitos adolescentes sentem-se em conflito para saber adaptar as aspirações de seus pais com medo de decepcionar. Com a melhor das intenções do mundo, muitos pais querem traçar caminhos para os filhos, fazer por eles e confundem o limite, passando a reviver a vida através dos filhos. Mas lembre-se agora que todo adulto já foi um adolescente, então algumas coisas podem parecer simples para você, mas nenhuma criança foi um adolescente e isso é novo para o seu filho. Desenvolver a empatia através desse exercício já vai promover uma mudança de olhar. Então faça essas anotações uma aliada para lidar com as emoções suas e dos seus filhos e para relatar os desafios e as vitórias. Um texto que me marca muito é o Pipoca, do Rubem Alves. Eu vejo o adolescente como um milho, pronto para estourar e virar uma pipoca. A pipoca deixa de ser de um jeito para se tornar algo completamente diferente. Mas infelizmente tem aquele piruá, que é um milho de pipoca que não estoura e continua duro a vida toda no fundo da panela, sem que ninguém queira. É lindo ver uma mãe, um pai descobrindo novamente o filho, contribuindo para que ele estoure para a vida. É maravilhoso ver um filho se sentindo amado e valorizado pelos pais. Não é só dar o amor, mas é cada parte se sentir preenchido por isso. E eu desejo para cada jovem que eu atendo, o mesmo que eu desejo para o meu filho, que eles estourem e que eles se tornem cada vez mais felizes e contribuam com o mundo de uma maneira única. E os pais são o caminho. Bom, esse vídeo está ficando grande demais, então no próximo vídeo eu caminharei junto com você para mais um passo rumo a essa transformação. Agora que você entendeu melhor essa fase, eu te ensinarei a lidar com os conflitos e estabelecer uma comunicação com o seu filho adolescente. Mas antes de mais nada, deixe seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo e quais as reflexões que ele gerou para o seu relacionamento com o seu filho. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.